Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos comentar o capítulo 10 de Daniel. Estamos chegando na reta final. Isso significa que vamos descobrir hoje o segredo dos profetas. E vamos desembocar como se fosse um rio. Nós vamos dar de cara com o maior dos profetas. Não nascido de mulher. Gostaria de dizer para você que, se você está vendo o primeiro vídeo hoje, nós temos uma série aqui. Então esse já é o 36º episódio. Então seria interessante você começar lá do 1. Além dessa série, Os Grandes Profetas Maiores, nós fizemos uma série também com 50 capítulos, As Crônicas de Israel, onde eu comentei além dos patriarcas, assim por cima, nós comentamos a história de Israel contada através de seus reis, desde Saul primeiro até Ezequias, o último. Houve outros, houveram outros. Mas acho que 2 ou 3, mas já eram reis mecânicos, colocados pela burocracia babilônica. Muito bem, hoje capítulo 9 e 10. Aliás, 10 e 11 e 12. Eu chamei esse segmento de Daniel 777, porque na verdade eu não vou falar só de Daniel. 777 por quê? Por vários motivos. Daniel orou 777 dias. E aí eu separei 7 capítulos especiais para que comentemos aqui. Então os capítulos especiais são 7 e 8, de Daniel. E para explicar esses capítulos 7 e 8, o 9, o 10 e o 11 e o 12, que são continuação desses 7 e 8, nós vamos dar um pulo, dar um salto. Tá tudo bem, cavaleiro? Você tem que melhorar o freio aí, hein? Vai com Deus.
Desculpa, mas a gente acaba rindo, né? O colega tá vindo aí de skate, resolveu derrapar na frente do canal Vigia das Pessoas. Vai aparecer na internet. Eu fiquei, nem falei pra ele isso, mas ele deve ter percebido. Graças a Deus não se machucou. Se você vir esse vídeo no futuro, se identifique aí. Meus amigos, eu ia usar outra metáfora para falar sobre Jesus. Eu ia falar que Jesus era um grande pescador que estava pescando homens, almas. Ele disse, né? Pedro, você vai virar pescador. Mas eu vou preferir essa metáfora aqui, ó. Imagina, você está num skate. Você está indo para o trabalho, para a escola. E o skate é um transporte seguro. Só que você precisa ficar ligado no que você está fazendo. 1/4 de segundo de distração e você vai para o chão. A profecia bíblica é a mesma coisa. 1/4 de segundo de distração e eles nos tiram o que é mais caro. O que é mais caro para você? Sua família? Seu carro? O que era mais caro para Daniel? O seu cargo de ministro do rei? Conselheiro? Não. Quando ele fez a oração do capítulo 9, eu estou tentando falar mais baixo porque alguns comentaram aqui que eu estou me exaltando e estou às vezes gritando demais e acaba quebrando o som, estourando o som. Essa foi a expressão que usaram. Então, depois de ouvir esse vídeo, vocês me digam se o tom mais baixo melhorou o vídeo ou dificultou o entendimento. Daniel tinha um sonho. O sonho de Daniel era ver o templo reconstruído. E ele perguntou para Deus no capítulo 9: eu vou ver o templo? E Gabriel aparece para ele, Miguel aparece para ele e diz: não. Mas, como prêmio de consolação, eu vou conceder a você o vislumbre do templo reconstituído, o valor da obra que você está fazendo. E aí ele diz para Daniel: agora repousa um pouco, porque essas coisas vão acontecer daqui a muitos dias. E Daniel repousou feliz. Qual foi o templo que ele viu? Se ele não teve seu sonho realizado, o sonho de ver o templo de Jerusalém reconstruído. Jesus disse aos seus discípulos: eles vão destruir o templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eles pensaram que Jesus estava falando das pedras maravilhosas, pedras brancas de mármore, cedros finos do Líbano. Eu falei de Israel no outro vídeo, mas é que eu estava me referindo ao templo de São Paulo.
Jesus falou, não, meu amigo, eu não estou falando disso, porque esse templo aí que vocês estão idolatrando, que vocês estão tensionando construir, no caso falando para Daniel, será derribado, não haverá pedra sobre pedra no final. Agora, eu estou dizendo do meu corpo, vocês me matarão, eu vou ficar sobre a terra, sepultado 3 dias, como ficou o profeta Jonas, e vou aparecer, ressuscitarei. Então Daniel viu o templo que ele ansiava, não eram as pedras de Jerusalém, era a pérola, Jesus, pérola preciosa, pedra de grande preço, muito valor, pedra de grande preço, de muito valor. Até me distraí com o caminhão. Então é isso. O anseio. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Esse templo que os judeus destruíram quando mataram Jesus, esse templo ele foi ressuscitado. Cristo vive. Esse Cristo é o mesmo que Daniel viu no céu, caminhando até o ancião de dias. Esse Cristo é o mesmo que João viu, caminhando ao ancião de dias, pegando o livro. A cena que eles viram foi a mesma. Essa é a impressão que dá. Isaías também viu o templo. Ele viu o Senhor. E certamente viu Jesus também, porque o Senhor disse: a quem enviarei por nós? Nós. Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. E aí Isaías disse: enviem a mim, eis-me aqui. Estou pronto, já fui purificado com a brasa do altar. E no futuro, eles farão a destruição assoladora. E Jesus fala, lembrem do que disse Daniel. Então, essa perseguição assoladora, essa destruição, essa idolatria vai acontecer. O templo será destruído, mas no futuro, o templo, eu, Messias, serei destruído. Como que nós conseguimos fazer isso? Tirando Jesus das páginas sagradas. Eu estava vendo um comentário ontem do Dr. Rodrigo Silva sobre Daniel, a historicidade de Daniel e a veracidade, a validade de Daniel como profeta. Porque existe uma corrente de religiosos chamada alta crítica. Em resumo, o que a alta crítica faz? Ela olha o texto e tudo que parecer sobrenatural é retirado. Então, os fatos narrados por Daniel foram colocados na conta de alguém que viveu os dias que ele disse ali e escreveu. Então eles dizem, isso não é um profeta, isso é um historiador contando algo que ele vivenciou. Pois é. Só que eles não contaram com o testemunho do próprio Jesus. Jesus disse, não, meus amigos, o que Daniel disse vai acontecer daqui a pouco.
A destruição do templo vai acontecer. E Jesus foi mais longe. Ele falou, além dessa destruição, o templo, meu corpo, será vituperado no futuro. Sim. A Bíblia moderna, chamada Nova Versão Internacional, ela já está preparada nos moldes que a sociedade exige. Tudo que parece divino foi retirado ou diminuído do texto. Por exemplo, a semana da criação, ela foi relativizada. Os milagres, a passagem do mar foi relativizada. Tanto é que eles tentam falar que foi uma coincidência, foi uma confluência de fatores que levaram ao povo passar o mar. Mas o pior de tudo é que eles estão tirando a divinidade de Jesus. A versão moderna, Nova Versão Internacional, ela tira a divindade de Jesus e ela traz possibilidades terríveis. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Como os da alta crítica estão matando a Bíblia. Ao ponto de chegarem a dizer que entre o que nós pensamos e o que Jesus disse, eu prefiro acreditar no que nós estamos pensando. Olha que petulância. O próprio Pai, Jesus disse, eu sou o Pai. Você está me vendo, Felipe? O próprio Pai disse, ouviste o que Daniel disse? E lendo no templo ele disse, eu fui ungido para levar a paz aos pobres e tá. Aí ele, quando acabou de ler Isaías, ele disse, hoje aconteceu essa profecia. Então os editores do mundo moderno estão criando outras narrativas, fazendo-nos crer em coisas que a Bíblia não diz, ou tirando a nossa crença em coisas que a Bíblia afirma, para usar o termo dos advogados, peremptoriamente. Muito bem, não vou me empolgar muito hoje na introdução não, porque senão eu não consigo falar da lição. Então nós vamos retomar o finalzinho do capítulo 9. Lembra, Daniel, ele ficou encucado com o capítulo 8 e ele pediu explicações. E aí ele orou uma oração de 9 minutos. No capítulo 10, afirma que ele ficou 21 dias jejuando e orando. Só que eu notei um detalhe, que no capítulo 10 fala que o rei era Dario, e no capítulo 9, se eu não estou enganado, fala que o rei era Ciro. Não, era o Dario também. Então, equívoco resolvido. No ano 1º do rei Dario. Então aqui foi a oração. E no ano 3º de... tá vendo? É isso que eu estava falando. A oração do capítulo 9 está no reinado de Dario, o segundo Medo que tomou a Babilônia. O capítulo 10 disse, no ano 3º de Ciro. Ou seja, o capítulo 10 aconteceu antes do capítulo 9.
Porque Ciro, não foi Ciro que tomou Babilônia? Ou eu estou fazendo confusão? Eu achei que era Ciro e Dario. Ou será que é Dario e Ciro? Vamos ficar com essa afirmativa. Porque o livro de Daniel ele está todo fora de ordem cronológica. Tá? Então quem tomou Babilônia foi Ciro. Depois que veio Dario. Ciro era Medo. E depois veio o Dario Persa, é isso? Por isso o reino Medo-Persa. Mas o que é interessante aqui é que o capítulo 10 diz que Daniel orou 21 dias. Por isso 7, 7, 7. 7 mais 7, 14 mais 7, 21. Entendeu? Eu tenho cérebro. 7, 7, 7. Ó, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Medo-Pérsia, aqui fala que a Pérsia, então a Pérsia era o segundo. No primeiro ano de Dario. Vamos parar. Então, o anjo, o que eu quero chamar a atenção aqui é que Dario ele orava várias vezes. Então não foi só a oração no capítulo 9, ele orava várias vezes. E o anjo sempre vinha para revelar a ele o que ele queria saber. Então a oração do capítulo 9, ele queria saber se ia ter construção do templo. O anjo veio e disse, vai ter sim. No capítulo 10, é anunciado os acontecimentos dos últimos dias. Especificamente, aqui no capítulo 10 está o tema do qual Jesus chamou a atenção dos discípulos. Vejam o que disse Daniel. Entendeu? Então, é claro, o capítulo 7 e 8, e especificamente o 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Essa guerra será prolongada. Prolongada, gente, é prolongada mesmo. Ela começou, considerando só o Império Romano, ela começou um pouquinho antes de Cristo e continua até hoje. O Império Romano está aí, mandando em tudo. Quem é que manda aqui? Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, fiquei de jejum. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem. Veja a descrição desse homem que ele viu, vestido de linho. Os seus lombos cingidos com ouro fino, ele tinha uma cinta de ouro. Saudações, cavaleiro. Vá com Deus. Ele tinha uma cinta de ouro. E o seu corpo era como turquesa. E o seu rosto parecia um relâmpago. O seu rosto era uma pedra preciosa. E o rosto parecia um relâmpago. Brilhava muito. E os seus olhos eram tochas de fogo. E os seus braços, seus pés, na cor de bronze assacalado. Não sei o que é isso. Mas é bronze reluzente. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão.
e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo, certamente os seus subalternos ali, porque ele era o grande ministro, fiquei eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a formosura, e eu desmaiei, e não retive força alguma. Veja, Daniel tem a mesma sensação que Isaías: estou perecendo. Contudo, ouvi uma voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido, caí como morto. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, e eu estava tremendo. Daniel está tendo uma visão, pela descrição que ele fala aqui, ele está vendo Jesus. E aí alguém toca no ombro dele. Alguém toca no ombro dele. A impressão que à primeira vista é que era Jesus tocando, mas não. O homem que toca no ombro dele é Gabriel. Então, provavelmente, depois a gente viu que estavam um em cada margem do rio. Provavelmente Gabriel está falando com ele: calma, homem, Deus te ama. E pode ter falado: aquele ali, ó, é Miguel, aquele ali é Jesus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu sou Gabriel, estou aqui para te esclarecer algumas coisas. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Quem que é o príncipe do rei da Pérsia? Certamente não é o Ciro, ou Dario, ou os seus serviçais. Isso aqui é uma figura. Quem é que pode interpor-se e impedir um anjo de passar? Outro anjo. Então provavelmente esse aqui é o próprio cramunhão, Satanás. Quando ele ouviu que Deus mandou o anjo Gabriel ir até Daniel falar com ele, Satanás entrou na frente e ficou embaçando ali, impedindo o anjo Gabriel de passar. Por isso talvez a distância entre o céu e a terra não seja 9 minutos. Porque lembra, a oração de Daniel durou 9 minutos. Só que agora ele está falando que ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Satanás impediu ele. Mas será que ele teve socorro? Mas o príncipe da Pérsia pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veio um príncipe chamado Miguel, alguém que brigou com esse rei da Pérsia. Miguel. Esse é um nome que se refere a Jesus. Não foi conclusão minha, não. Os estudiosos explicam isso. Eu gostei da explicação feita pelo Leandro Quadros. Então ele fala: sempre que Jesus está em litígio direto com Satanás, ele recebe o nome de Miguel. É por isso que eu pessoalmente cheguei à conclusão de que esses seres aqui
que estão falando com Daniel é Gabriel e Miguel, o próprio Jesus, esse descrito no começo aqui. Agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A visão é para os dias do fim dos tempos. A visão, para lembrar da estátua, é para os dias dos pés da estátua. Vai demorar muito ainda, meu amigo Daniel. Falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto e emudeci. Eu me calei. Muitos dias eu estou esperando que eu vou para Jerusalém. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Alguém tocou ele nos lábios. E era semelhante ao filho dos homens. Quem era? Miguel, o próprio Cristo. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Agora não dá para saber se ele está falando com o Gabriel ou com o Miguel. Mas pode ser com o Gabriel. Como, pois, pode o servo desse meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Talvez seja o próprio Miguel aqui falando com ele. Porque ele não ficou fraco quando viu Gabriel. Ele ficou fraco quando viu Miguel, aquele que tinha uma semelhança de homem. Miguel se tornou homem e habitou entre nós. Então ele disse para mim: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Pode dizer: agora estou melhor. E disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo, eis que virão príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Tá vendo? Mas sim que ele está falando com Cristo, agora ele está falando de novo com Gabriel. Então você precisa ser um pouco sabidinho para entender que essa visão aqui, ela tem dupla interpretação. Ora parece que ele está falando com o próprio Cristo, e ora ele está falando com Miguel. Mas o importante é que Gabriel diz que a luta contra os reis da Grécia, da Pérsia, é uma luta nível Gabriel. Gabriel pode fazer essa luta, mas de vez em quando o cramunhão, o tinhoso, Satanás sanguinolento, ele entra no meio. E quando ele entra no meio, o que acontece? Miguel aparece. Esse Miguel que fortaleceu Daniel. Esse Miguel é Jesus. Não pode ser outro. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, veja, no início do capítulo 10, ele está no terceiro ano de Ciro. Agora no capítulo 11, ele já está no primeiro ano de Dario. Tá vendo? Então a cronologia: Ciro, depois Dario. Se eu estiver errado, por favor, me corrige aí, tá bom? E já se inscreva no canal, se aconteceu de vocês esquecer de se inscrever. Compartilha para que outras pessoas
possam ter contato com esse conteúdo e dê o gostei ou não gostei, como diz Alexandre o Grande. Não o Grande lá da Grécia, o Alexandre Garcia. Então aqui ó, ali nós vamos em Ciro e agora nós estamos em Dario. E ele continua falando, porque lembra, a Bíblia ela não tinha números, capítulos 1, 2, 3. Então aqui ele vai do 10, está em Ciro. Quando chega no 11, já está em Dario. Ou seja, ele está falando que o período começou num rei e terminou no outro. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. O quarto será acumulado de grandes riquezas. Aqui no capítulo 11 todo, ele fala sobre a labuta que haverá entre os reis da Pérsia, da Medo-Pérsia, e fala sobre os reis que virão, fala da Grécia, e aqui ele fala do Egito, fala das alianças, porque vão tentar fazer aliança Egito, Grécia, e é um texto bem interessante, tá bom? Então leia em casa e tenha paciência. O verso 15 do capítulo 11. E o rei do norte virá e levantará baluartes, bandeiras, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa. Por sua mão se fará destruição. Então aqui está dizendo que haverá danuras muito grandes. E essas danuras, essa profanação do santuário, a destruição do santuário, Jesus entende que estaria ainda no futuro. De fato aconteceu no ano 70, quando o Império Romano entrou em Jerusalém, e destruiu o templo. Mas Jesus não estava falando só disso. Nós vamos entrar agora em Mateus daqui a pouco, e você vai perceber que Jesus estava falando de coisas muito além do sol, muito além do som, está um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Então, os discípulos de Daniel, de Jesus ali, porque os discípulos estavam com o mesmo espírito de Daniel, querendo saber a verdade. Me mostra, Senhor, qual é o sinal da tua vinda? O que acontecerá? Fala-nos sobre os sinais dos tempos. O que vai acontecer? E Jesus teve paciência com eles e falou 2 coisas. Vai acontecer isso aqui em Jerusalém, vocês serão destruídos. Mas aqueles que forem meus servos, eu livrarei, e eu farei com que saiam da cidade. E aí ele falou mais ampliado para nós, os seus filhos dos últimos tempos. O mundo será destruído. Não adianta você ficar construindo templo, 3º templo e 4º templo. Isso virará tudo pó. Mas
eu providenciei uma nave espacial, que eu pessoalmente chamei de 777, porque 7 é a marca de Deus. E todos que entrarem nessa nave, lembra daquele filme... Ai, Senhor, esqueci o nome do filme. Acho que é para não falar, né? Ai, aquele filme que tem um robozinho que fica aqui na Terra limpando tudo, porque a Bíblia diz que nós vamos ficar no céu 1000 anos e vai ficar esse robozinho limpando tudo aqui. A Terra será reconstituída e isso vai preparar o caminho para saudações. Vai preparar o caminho, o espaço para a descida da Jerusalém celestial. Você entende? Então é isso. E esse filme, nossa, eu não consigo lembrar o nome do filme. Um desenho animado. Eu passei muito ele para as crianças, porque ele fala do meio ambiente. Mas por que eu estou falando do filme? Depois eu lembro o nome do filme, até o final do vídeo eu lembro. Existe uma nave espacial chamada Axioma. Axioma significa ordem, lei. E aí, essa nave manda para a Terra um robozinho chamado Eva. E o robozinho que está na Terra, que é o nome do filme, o Wall-E. O Wall-E? Eu acho que é o Wall-E. Esse robozinho se apaixona por Eva. E aí ele acaba indo para o espaço também. Por que é interessante isso? Quando ele chega lá, ele está todo enferrujado, contaminado, cheio de terra. E aí, eles têm que limpar, eles lavam ele, tá? Entende? Mas ele acaba fazendo o estrago geral e acaba tirando a ordem, entende? Então, essa nave, ela é uma metáfora do espaço celeste. O espaço celeste, ele foi contaminado, sabe? E Jesus precisa limpar esse espaço. Então é a purificação do santuário, entende? E quem sujou? Esse robozinho que foi jogado na terra. No filme o robozinho é bonitinho, chama Wall-E. É muito bonitinho, engraçadinho. E ele se apaixona por Eva. Olha que engraçado. O que aconteceu com Eva na árvore? Moisés tinha uma árvore, Eva também tinha. O Satanás sanguinolento, ele se apaixonou por Eva. E começaram ali a entreter conversa. E ele enganou ela. Entende? É claro que não é exatamente isso. Mas, por que eu estou falando dessa nave? Essa nave é uma nave que virá e vai nos resgatar. E iremos para o céu nessa grande nave que eu chamei de Boeing 777. Entende? É claro que eu estou usando Eu estou usando uma alegoria para que você entenda que quando as danuras começarem a acontecer na Terra, os santos dos últimos dias, que não é aquela igreja que gosta de falar isso, não é necessariamente, tá bom? Para não ofendê-los, serão preservados. De algum modo, Jesus vai preservar todos esses que têm essa passagem carimbada, entendeu? Então ninguém vai morrer nesse período, a não ser que seja por causa do Evangelho, a não ser que seja uma morte como a morte de Paulo, os mártires,
Porque um dos mártires disse: você pode nos matar, mas o nosso sangue será semente. E aí os cristãos se multiplicarão. Você está entendendo? Onde eu tô? Eu até esqueci onde eu tô. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra Deus, os deuses, falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele está aqui esmiuçando, como nós já lemos capítulo 7 e 8, ele está aqui esmiuçando esse poder que viverá nos últimos dias, que por incrível que pareça, ainda é o Império Romano. Esse poder, ele falará contra Deus, tirará a divindade de Jesus e prosperará nisso, e matará alguns santos. Eles fizeram perseguição no passado e eles farão de novo. O Império Romano, ou a Roma pagã, o Império Romano ou a Roma cristã, ela não mudou os seus estatutos. Os seus estatutos são claros: morte aos hereges. Todos que eles considerarem hereges morrerão. Por isso, a gente precisa colocar as nossas barbas de molho. Precisamos estar atentos, meu irmão. E agora já estamos no capítulo 12. Finalzinho do capítulo 11. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e estipar muitos. E armará suas tendas do palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Trocando em miúdos, como a gente já conhece Apocalipse, essa batalha aqui é a batalha do mal contra Deus. E o povo de Deus será arregimentado. O Espírito Santo fortalecerá o seu povo, enquanto que o espírito do capeta, ele estará nas pessoas e nas lideranças para desvirtuar todas as virtudes do mundo. Eles vão dizer no seu coração: não há Deus. Ou ainda pior: eu subirei até o alto dos céus, eu me entronizarei Deus. Lembra que fizeram a torre de Babel, Babilônia? Então, a grande torre das Nações Unidas, se você reparar a sede das Nações Unidas, ela tem uma forma de Babel. Não está construída ainda, é como se fosse uma construção inacabada. Isso tem sentido, porque eles falam: nós não estamos prontos ainda, mas nós vamos ficar prontos.
E daqui a pouco nós teremos uma grande Babel mundial. E nós vamos lutar contra tudo que se chama Deus, com tudo que é digno de culto. É isso, meus amigos. Em resumo, eles vão lutar contra Miguel, eles vão lutar contra Jesus Cristo. Eles precisam apequenar Jesus para que Jesus caiba nos seus planos. Então eles vão falar, não, Jesus não é Jesus divino, não é o Logos Todo-Poderoso, não é o antes de Moisés, não, Jesus é só um profeta. E humanizando Jesus, eles tiram toda a divindade da Bíblia. E aí tudo que Jesus falou cai por terra, perde o valor. Você entendeu, meu amigo? É por isso que nós estamos indo de um jeitinho aqui, para que você entenda. Isso aqui não é coisa pouca. Isso aqui é a palavra do próprio Deus, falada por seus servos, os profetas, às vezes falada por seu próprio Filho Cristo, o Todo-Poderoso Deus habitando na terra. Não tem para onde correr. Ou eu confesso Cristo como meu Senhor e poderoso Criador, o Deus poderoso que deixou o céu e veio habitar entre nós. Ou eu estarei perdido do outro lado, se você não embarcar no 777, que vai para o céu, a nave Axioma. Lembra do filminho lá do Wall-E? A nave chamava Axioma. Não é à toa que ela chama Axioma. Foi muito bem pensado esse nome. Axioma quer dizer paradigma, modelo, lei, ordem. Porque dentro de Axioma, a grande nave 777, existia ordem perfeita. Os detalhes são tão interessantes, não sei se eu estou ficando doido. Quem já assistiu o filme vai lembrar. Quando aparece a nave, tá todo mundo bonitinho, sentado em suas cadeiras confortáveis, com uma tela na frente, e a comida vem num copo, cada dia um sabor diferente para agradar cada um. E aí tem uma brincadeira, porque lá nos Estados Unidos, origem do filme, existem dois partidos, um azul, que lá são os democratas, e um vermelho, que lá são os republicanos. Então eles se alternam no poder, ora democratas, seria a petralhada aqui no Brasil, então aqui é vermelho, ora os vermelhos, que lá são os republicanos, que aqui são as outras cores, azul, verde, amarelo. E aí, eles estão todo mundo de vermelhinho. Daqui a pouco alguém aperta um botão e todos os casaquinhos deles ficam azul. E aí uma voz diz no áudio: oi, bom dia, agora o azul é o novo vermelho. Gente, eu acho isso fascinante. Foi aí que eu descobri. Não importa qual cor você está vestindo. Se você está vestindo a cor azul do democrata, ou está usando o vermelho do republicano, ou se trouxermos aqui para Pátria Amada Brasil, não importa se você está usando a cor da petralhada, vermelho, ou se está usando a cor dos patriotas liberais, azul, amarelo, não importa. No final, você está sendo manipulado. É isso que você precisa saber. Abre os seus olhos. Não importa se seja azul ou seja vermelho, republicanos ou democratas, petralhadas ou patriotas. No final, a agenda da ONU, das Nações Unidas,
serão levadas. E qual é a agenda? Eu já falei aqui. Saudações, meu irmão. Vai com Deus, bom apetite. Assistiu de ontem? Um abraço, hein? Esqueci seu nome. William. Um abraço, William. Um abraço pro meu amigo William que tá passando aqui. Ele não parou porque ele tá ocupado, mas olha, eu te saúdo com a paz de Deus, tá? Adoro você. Obrigado porque você está conosco. Então, continuando aqui, William, eu me disperso muito facilmente. Continuando aqui para concluir, existe uma agenda mundial, existe uma ordem para os povos da terra, existe alguém comandando tudo e que não é Deus. Porque Deus não manipula. Deus, ele orienta, ele inspira, ele transforma, ele nos muda, mas ele não manipula. Ele não aperta um botão e eu sou azul, aperta outro botão e eu sou vermelho. Aí vem ainda aquela chacota: oi, o azul agora é o novo vermelho. Gente, assistam o Oli, vai. Assistam, se você vai gostar. Você já deve ter visto até. A molecada acho que não viu ainda, né? É um filme para criança, mas não é nada infantil. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Vamos concluir aqui a leitura do livro de Daniel, porque é maravilhosa, porque ela traz esperança para nós. Ela traz esperança para nós, porque não importa se eu estarei de pé ou caído naquele dia, se eu terei tombado, não importa, porque a voz poderosa de Deus vai nos ressuscitar. Se você ou eu morrer até lá, nós seremos ressuscitados. A minha flor, minha bela esposa, faleceu, mas eu espero, tenho a esperança de que naquele dia ela vai ressuscitar para ver a volta de Jesus. E naquele tempo se levantará Miguel. Em que tempo, meu amigo? Naqueles dias, quando eles estiverem brincando de azul e vermelho, Miguel, o grande guerreiro do céu, vai se levantar. E ele vai se levantar para quê? Se levantará pelos filhos do seu povo. Os filhos do povo de Miguel. Então quem é Miguel? Miguel é o chefe dos povos. Miguel é Jesus, é o grande príncipe. E haverá um tempo de angústia, uma angústia muito grande, qual nunca houve na terra de viventes. Mas não esqueceis, não vos esqueceis, haverá angústia muito grande, mas Miguel luta por nós. Miguel é Jesus. Quem luta por nós é Jesus. Lembrei do outro filme aqui, Matrix. Eu tô muito... Matrix tem um menino chamado Neo. E aí alguém fala: Neo luta por nós. Eles estão tentando usurpar a divindade de Miguel. Não é Neo que luta por nós. É Cristo, Miguel, que luta por nós. Então o cinema Hollywood está brincando com a nossa cabeça, está fritando o nosso cérebro. Então cuidado. Eu procuro não assistir filmes modernos, porque está tudo perdido. Mesmo os filmes religiosos modernos estão contaminados, não vale a pena assistir. Filmes aí dos anos 50, 60, ainda se salvam muitos.
Eu recomendo aqui os 10 Mandamentos com Shelton Heston. Então haverá muita angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Qual tempo? Esse tempo que se chama hoje. É o tempo dos pés da estátua. É tempo final. É tempo de levar abaixo o grande império romano. Está caindo. Está caindo. Está capengando. Eles estão tentando unificar o mundo, mas eles não vão conseguir, porque a profecia disse que nos dias desses reis, a pedra tirada não por mãos humanas vai ser arrojada no pé da estátua. E Miguel, Jesus Cristo, lutará por nós. E muitos dos que dormem no pó, tá vendo? Muitos dos que estão dormindo, não todos, meu amigo. Porque haverá duas ressurreições. Serão 2 momentos de ressurreição. Na primeira, muitos ressuscitarão. Quem são esses muitos? Não são todos. Esses muitos são os servos do Messias. Aqueles que morreram com a promessa da ressurreição em Jesus Cristo. Pelo amor do Senhor, entenda isso e aceite a Cristo, Miguel, Messias, como o seu Salvador pessoal e Senhor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros, meu amigo, aqui tem os outros. Muitos ressuscitarão para a vida eterna, mas os outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Apocalipse disse, no começo, muitos ressuscitarão, os santos, e no final, aqueles outros que não ressuscitaram vão ressuscitar agora. Eu já falei sobre isso aí nos vídeos. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. A ressurreição, ela é garantida. Ela foi garantida a Daniel. Ela é garantida a você e a mim. A ressurreição é certa, não haverá dúvida disso. A dúvida é, você vai ressuscitar primeiro, na primeira ressurreição de Apocalipse, que é a ressurreição de gozo eterno, ou você quer ressuscitar na segunda ressurreição de Apocalipse, que é a ressurreição da danação eterna? Isso é muito importante, meu amigo. E que a promessa feita a Daniel seja feita a você também. Nós não estamos acabando aqui, porque a gente continua com o grupo de Daniel. Os servos de Daniel, no futuro, se juntarão ao redor de Jesus. E Cristo vai instruí-los de como eles deverão se comportar para chegar felizes na grande nave 777. Ouça o conselho dado a Daniel aqui. Pegue para você. Esteja preparado para nos últimos dias. Porque o anjo disse a Daniel, ainda faltam muitos dias. Mas para nós, para você eu digo, não faltam mais muitos dias. São nos nossos dias. Essas coisas que para Daniel estava muito longe, para nós está muito perto. Mas ele disse para Daniel,
E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela esse livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outra da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, e ele, Gabriel, disse a Miguel, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim destas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho dizer, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando o homem mortal estiver dominando toda a terra, quando Babilônia estiver quase à vitória, o cristão vai olhar e falar: não tem mais jeito, não dá para comer mais nada, não dá para vestir, não dá para comprar mais nada, estamos perdidos. Quando isso acontecer, quando as perseguições forem sobremaneira grande, então virá o fim. É isso que Miguel está dizendo. E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, as duas assim. Ele levantou assim. E jurou por aquele que vive eternamente. Jurou por aquele que vive eternamente. Quem é que vive eternamente? Deus, Jesus, poderoso Espírito Santo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, aquieta-te, porque estas coisas estão fechadas e seladas. Elas só se realizarão no fim do tempo do fim. Quando ouvirem as vozes do vigia das pessoas, é o fim do tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Em outras palavras, o que Apocalipse disse: fique o puro ainda na sua pureza, e fique o ímpio na sua impiedade. Apocalipse e Daniel estão juntinhos ali, conversando. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, essa abominação desoladora de que falou Jesus. Jesus falou, lembra da abominação desoladora de que falou Daniel? É isso, e nós vamos entrar nesse tema a partir do próximo vídeo. Haverá 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte nos fins do dia. Calma, Daniel, meu amigo, você vai morrer agora, mas naquele último dia, eu, Miguel, vou te ressuscitar e você entrará na grande nave 777 rumo ao céu. Que o vigia das pessoas te abençoa, te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, meu amigo.